meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre política. Isso mesmo, o assunto de hoje é o fim da Lava Jato. Assunto polêmico, assunto muito polêmico, mas já de início, de cara, eu já falo para você o seguinte: o nosso objetivo aqui é entregar o conteúdo para que você possa responder o seu caderno de atualidades lá no seu concurso, tá? Então nós não temos o objetivo de polemizar nada aqui, se é bom que acabe a Lava Jato ou se não é bom. Agora, você como aluno, você como cidadão, você pode fazer isso, você pode compartilhar aí com a gente o que você pensa do início da Lava Jato, do fim da Lava Jato, dos desdobramentos da Lava Jato, deve terminar, não deve, cansou, tem que adotar outro modelo, enfim. E se você não sabe, né, nada, assim, nossa, eu nem sabia que a Lava Jato, que história é essa de fim da Lava Jato? Então você fica aqui com a gente até o final da aula, todo mundo que chegou até aqui, fica até o final da aula, que nós vamos conversar durante 30 minutos sobre como foi a Lava Jato, por que eu estou falando em fim da Lava Jato e quais são as alternativas que estão sendo pensadas para ela, beleza? Então é isso, nossa aula de hoje, mas antes de eu começar o conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, nos seguir no Instagram, no Facebook. Essas nossas aulas também, elas são transformadas em podcasts, então você pode chegar lá no Spotify e acessar a nossa aula de hoje e outras também, né? Também não somente de atualidades, o Twitter e o LinkedIn, tá? Então aqui nós estamos para conversar, que é como eu já disse, sobre o fim da Lava Jato. Então vamos conversar um pouquinho sobre o que foi exatamente isso. Por quê? Bom, o presidente Jair Bolsonaro, ele disse que acabou com a operação, tá? Calma que você já vai entender todo o processo, como que foi, qual o contexto de tudo isso. Mas tudo isso está acontecendo no momento em que o modelo usado para combater a corrupção sofre críticas, tá? Então, a Lava Jato, que por muito tempo foi louvada, vamos dizer assim, nós estamos no momento em que ela está sofrendo críticas. E o Jair Bolsonaro, recentemente, então, disse que acabou com o Lava Jato porque não tem mais corrupção. O Moro criticou, tá? Essa aqui foi uma reportagem dada pelo Globo. Não se exalte pela mídia, tá? Porque tanto faz, o nosso objetivo aqui é só mostrar a notícia, a gente nem fica lendo o texto deles exatamente para, é tendencioso, não é, tá? É só para dar mesmo a informação para você. E nós temos, e também porque o jornal Globo é um dos jornais utilizados pelas bancas dos concursos, tá? Então, olha lá, no dia 7/10, né, então aqui ele disse, valerá a pena se transformar em uma criatura do pântano pelo poder? Questiona ex-ministro e ex-juiz da operação. No caso, ele tá falando aqui, né, o Moro tá falando criticando, né, a fala do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que colocou fim na Lava Jato. Bom, o Ministério Público, diante desse cenário, ele apresenta alternativas para as investigações. Não é que acabou a Lava Jato e não teremos mais nenhuma investigação contra a corrupção. Então, acalma aí o seu coração que a gente vai conversar um pouquinho. Mas vamos fazer uma retrospectiva, tá? O presidente Jair Bolsonaro, ele foi eleito com um discurso a favor da Lava Jato, né? O presidente Jair Bolsonaro pôs, inclusive, no comando da Procuradoria-Geral da República um crítico ao modelo das forças-tarefa, tá? Ele é bastante crítica dentro dessa central da operação, né? O Augusto Aras. Ele colocou, o Jair Bolsonaro colocou ele à frente, então, do Ministério Público, e o Ministério Público, então, desde então, tem discutido a implementação de outras estruturas para o combate da corrupção. Por quê? Porque o Augusto Aras acha que o modelo da Lava Jato não é verdadeiramente efetivo, tá? Então, aqui, só para você também acompanhar as notícias, para você ver a notícia como ela é publicada, né? O Estado de Minas aqui publicou: o Ministério Público vive sua pior crise no conflito PGR com Lava Jato. Investida do Procurador-Geral Augusto Aras, né, contra lavajatismo, né, provoca grande racha interna na instituição. Então, essa é uma das questões, né? Isso aqui foi publicado no dia 2/8/2020. Então, Augusto Aras, aí para você, né, que talvez você não tenha acompanhado, ele não gosta deste modelo. E aí, o Correio Brasiliense também, no dia 30/7, tinha publicado: falas de PGR, procuradores e políticos expõem guerra em torno da Lava Jato. Então, críticas contundentes do Procurador-Geral Augusto Aras à operação
causam repúdio de integrantes das forças-tarefas, do ex-juiz Sérgio Moro e das entidades de classe. Rodrigo Maia defende a legitimidade do chefe do Ministério Público de questionar os métodos de investigação do grupo. Então, isso aqui que você já sabe de cara, diante disso que eu te apresentei. Você já aprendeu, então, que nós temos a Lava Jato que surgiu como algo que foi aplaudido por muitos brasileiros, mas que no momento ela vive um racha, tá? Daqueles que falam, olha, tem que continuar da maneira que está, e um outro grupo que diz que não deve continuar da maneira que está. Lembrando que o presidente Jair Bolsonaro, então, dentro desse contexto, foi eleito a favor, né, aplaudindo a Lava Jato, mas neste momento passado aí, né, esse tempo de 2019, quando ele assumiu o poder até agora, né, ele já, então, muda um pouco a sua opinião da estrutura, do modelo da Lava Jato, né? Afirmando que no Brasil acabou a corrupção. Bom, então vamos lá. Só para você ter uma ideia, para você acompanhar, a Força Tarefa de São Paulo se desfez, tá? Força Tarefa, então, olha, Lava Jato de São Paulo encerra a Força Tarefa após saídas de procuradores do grupo. Isso aqui foi publicado no dia 29/9/2020, né? Então, a procuradora da República, Viviane de Oliveira Martins, foi acusada de conduzir processo de desmonte da equipe. Ela assume todas as ações da Lava Jato a partir de quarta-feira, enfim, né? Aí, nós também tivemos a Força Tarefa do Paraná, aqui, que é o meu estado, onde a Lava Jato, inclusive, começou lá em março de 2014, tá? E ela deve ser encerrada, então, a Lava Jato aqui do Paraná, em janeiro de 2021. Então, nós temos aí todo um processo de encerramento. Então, nós temos aqui, olha, até o G1 aqui do Paraná, Lava Jato rebate o discurso de Bolsonaro sobre o fim da operação e diz que frase indica desconhecimento. Então, a gente vê o quê? O que a gente observa aqui? Então, está sendo desmontada essa estrutura, mas, inclusive, quando o Bolsonaro disse que acabou com a operação porque não tem mais corrupção no governo, o que aconteceu? Os procuradores envolvidos na Lava Jato em Curitiba criticaram a declaração. E não é estranho que isso tenha acontecido efetivamente, né? Então, com isso, os procuradores divulgaram nota, um dia depois que o presidente ter afirmado que acabou com a operação porque o governo atual não há corrupção a ser investigada, e a Força Tarefa diz enfrentar forças poderosas no sentido contrário, tá? Então, uma publicação aqui do dia 8/10/2020. Tá montando quebra-cabeça aí? Tá conseguindo montar aí? Porque às vezes a gente fica meio confuso no meio de tanta informação, não é verdade? Mas vamos lá. Como eu falei, Bolsonaro mudou o seu discurso da campanha. O distanciamento do presidente em relação à operação, ela ficou bastante evidente com a demissão do Sérgio Moro lá do Ministério da Justiça, que aconteceu em abril de 2020, né? Você vai lembrar aí, fazendo uma retrospectiva, você deve lembrar disso, né? Que ele sai, então, ele sai na campanha favorecendo, né, junto com o Moro e falando da Lava Jato, e aí a partir desse momento, a partir de abril de 2020, a coisa começa a ficar distante. O ex-juiz da Lava Jato, que havia deixado, inclusive, a magistratura para entrar na política, saiu do governo, acusando, inclusive, o presidente de interferir na Polícia Federal para proteger aliados, tá? Então, assim, nesse contexto que acontece toda essa saída, essa mudança de trajeto, tá? Então, aqui até o UOL também publicou, ó, procuradores criticam a fala de Bolsonaro sobre Lava Jato, eles falam de desconhecimento, né, no dia 8/10/2020. Depois, nós temos aqui, eu trouxe, né, não adianta eu falar, eles criticaram, né, eu tenho que trazer para você te mostrar como foi essa crítica. E eu separei aqui uma parte dos discursos, uma nota dos procuradores do Ministério Público Federal sobre isso, e eles disseram assim, o discurso indica desconhecimento sobre a atualidade dos trabalhos e a necessidade da sua continuidade e, sobretudo, reforça a percepção sobre a ausência de efetivo comprometimento com o fortalecimento dos mecanismos de combate à corrupção. Então, essa é a opinião ali dos procuradores. Lembrando, eu até fui buscar um post, né, um Twitter do Jair Bolsonaro durante a campanha, que ele disse o seguinte, olha, no dia 11 de setembro de 2018, apoiar a Lava Jato é fundamental no combate à corrupção no Brasil. O fim da impunidade é uma das frentes que estanca o problema.
Outra é atacar a corrupção na sua raiz, pondo fim nas indicações políticas do governo em troca de apoio. Nós temos a independência necessária para tal, tá? Então essa foi a manifestação do Bolsonaro, até deixei aqui maior, se caso você queira, né? Eu trouxe o original e também trouxe aqui maior para você acompanhar aí a frase do presidente. E como você viu, obviamente, o Sérgio Moro, ele vai reagir com relação a isso, afinal de contas, a Lava Jato é a queridinha dele, ele é o papai da Lava Jato, né? E aí ele vai criticar, obviamente, esse ponto aí com o Jair Bolsonaro, né? Bom, a Polícia Federal, ao lado das forças-tarefas do Ministério Público, lembrando você, eles foram essenciais para o desenvolvimento da Lava Jato. Então, sempre quando você viu aí na TV, né, aí a Lava Jato, sempre você viu um policial ali, né, um policial federal e também o Ministério Público atuando. No dia 8 de outubro, quando o Jair Bolsonaro falou, né, ele atribuiu ao órgão, inclusive, um papel relevante para a sua eleição em 2018, no dia 8, que eu tô falando aqui de outubro, aconteceu uma cerimônia de formatura dos nossos queridos. Nós tivemos, inclusive, alunos do Focus Concursos se formando ali nessa formatura do dia 8 de outubro de 2020. Foi muito nós ficamos muito felizes vendo aí, né, ele se formando, inclusive a Maiara, né, que trabalhou com a gente no Focus, estudou com a gente no Focus do início até passar, e hoje ela é policial federal. Então, nessa cerimônia, na cerimônia dos nossos alunos também, né, da Maiara ali, o Jair Bolsonaro se manifestou com relação à Polícia Federal e disse, olha, um dos efeitos do profícuo trabalho de vocês foi na mudança do status quo da política brasileira. Fez muita gente olhar para o candidato diferente e eu acabei sendo eleito, tá? Então, aqui durante a cerimônia no dia 8, tá? Bom, o presidente afirmou que não tem dado motivo para a Polícia Federal ir atrás dos seus ministros, tá? Ele coloca isso, né? Olha, não tem justificando, vamos colocar assim, a sua frase com relação à Lava Jato, a sua ação. Lembrando que o filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, ele é investigado pela Polícia Federal no âmbito lá do inquérito das fake news, que você também já deve ter ouvido falar, inclusive a gente tem uma aula aqui falando sobre essa questão do que aconteceu das fake news. Esse caso dele, se você quiser saber um pouco mais, tá? Tem ali na Folha de São Paulo, né? O Polícia Federal identifica Carlos Bolsonaro como articulador de um esquema criminoso de fake news do dia 25 de abril de 2020, tá? Então nós temos aqui, né, as situações, de novo, né, situações bastante tensas na política, bastante ali polarizadas, né, nós temos várias formas, inclusive, né, de abordar toda essa questão, né, que é bastante complexa, né. A Polícia Federal, então, ela está envolvida nessas questões, ela está envolvida também nas apurações dos atos que foram considerados antidemocratas, sob a guarda do Supremo, em que muitos apoiadores do governo já foram, inclusive, presos, tá? Bom, mas continuando aqui, vamos falar um pouquinho sobre o presidente, né? Que o presidente, ele protagonizou, inclusive, há um tempo atrás, algumas ameaças com relação à corte, né? A corte, ao STF aqui do Brasil, mas acabou depois mudando um pouco o tom. E isso ocorreu em junho de 2020, após a prisão de um outro personagem aí da política bem polêmico, que é o Fabrício Queiroz, que foi um ex-assessor do Flávio Bolsonaro, que é senador e o filho mais velho do presidente. E ele estava suspeito de operar aí um esquema das famosas rachadinhas, que também temos aulas aqui, né? E o Queiroz foi posteriormente mandado a uma prisão domiciliar, tá? Se você quiser saber mais, você não acompanhou nos jornais a questão disso que eu falei, olha, quais foram as ameaças do presidente com relação ao STF, tem uma reportagem aqui no Terra, né, dia 29 de maio de 2020. Um dia depois, o Supremo Tribunal Federal fecharam o cerco com outro gabinete de ódio, bunker ideológico, enfim, o presidente Jair Bolsonaro ameaçou a corte e disse que ordens absurdas não se cumprem, né, agravando aí a crise institucional. Então, assim, falou-se muito à época sobre uma crise institucional que estava acontecendo no Brasil, né, com o chefe do executivo e também os membros do judiciário do Brasil, né, o chefe máximo, né? Então, desde então,
o presidente ele tem intensificado aí a sua guinada em direção do que costumava chamar antes de velha política, tá? Então ele fez acordos, por exemplo, com o Centrão, grupo de parlamentares com histórico de práticas, como a gente chama de fisiológicas, e se aproximou de ministros do Supremo, como Gilmar Mendes e o Dias Toffoli, que são alvos constantes dos bolsonaristas. Então a gente está observando o quê? Que ele está mudando aí dos seus apoiadores. Aqui tem o jornal publica, Bolsonaro se afasta de radicais e se aproxima de nomes com articulação política, tá? Então isso aqui, ó, no dia 8/10/2020, a nova turma do presidente é formado por antigos conhecidos da Câmara e com quem ele se sente à vontade para tornar o refrigerante no interior paulista, tá? E aí, depois até aqui ele fala, né, que ele acabou se afastando de alguns personagens como Olavo de Carvalho e alguns lavajatistas, e agora ele vive na companhia dos políticos do Centrão e de ministros do Supremo Tribunal Federal que são contrários à Lava Jato. Veja, eu não tô falando aqui se tá certo, se tá errado, tá? É só um caminho que tá sendo trajado. Eu tô fazendo uma retrospectiva aqui para você ver como que as coisas na política vão se articulando. Política não é muito fácil mesmo, né? Mas vamos lá. O Renan Calheiros, que é do MDB de Alagoas, que assim que o Mendes e o Toffoli era atacado em manifestações dos apoiadores, o presidente, ele elogiou publicamente o novo Bolsonaro, tá? Ele publicou, e o senador disse que o presidente pode deixar um grande legado para o Brasil, que é o desmonte do Estado policialesco que tomou conta do país, tá? Então essa foi a frase do Renan Calheiros, né? Aqui até trouxe para você a reportagem. A Renan Calheiros elogia Jair Bolsonaro por combater Estado policialesco no dia 7/10/2020. Mas tem a frase completa na qual ele diz assim, ó: estou dizendo que ele, falando, né, fazendo referência ao presidente, é um adversário. Não sei porquê, mas não importa. Desse Estado policialesco que demonstrou que tem um projeto de poder e queria substituir a política convencional e que ele está ajudando a desmontar. Espero que ele continue dessa forma. Tá? Então nós estamos vendo aqui a caminhada. E, inclusive, o parlamentar que é alvo da Lava Jato também, ele é alvo da Lava Jato, ele também elogiou a indicação do Cássio Nunes Marques para uma vaga do Supremo. O Bolsonaro escolheu o desembargador federal sobre aplausos do Centrão e numa articulação que envolveu o próprio Gilmar Mendes e o Dias Toffoli, que eu acabei de citar aqui, que agora estão se aproximando do presidente, né? Até a Agência Brasil, que é o site oficial do governo, né, publicou no dia 2/10, publicar a indicação de Cássio Nunes para cargo de ministro da STF. O nome do desembargador foi anunciado, então, aqui na quinta-feira, tá? Bom, nesse elogio que eu falei, que o Renan fez ao presidente, ele relembrou diferentes mudanças que o presidente promoveu no primeiro ano do mandato, afetando instituições como o COAF, né, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, e também da Receita Federal, né, que você já deve também ter acompanhado aí nos jornais ou nas nossas aulas, né, esse movimento de desarticulação, vamos dizer assim. Um outro movimento considerado contrário à Lava Jato foi a própria indicação do Aras para o cargo de Procurador-Geral da República. Ele não estava na lista da tríplice eleita internamente no Ministério Federal, né, no Ministério Público Federal, mas o presidente Jair Bolsonaro o colocou ali. Então, Aras, ele vem travando uma batalha com os procuradores das forças-tarefas da operação, tá? Isso já é algo bem antigo, tá? A Procuradoria-Geral da República exigiu, por exemplo, ter acesso a todas as bases de dados da Força Tarefa em Curitiba, no Rio de Janeiro e em São Paulo, mas os procuradores recusaram de entregar esses dados, né? Até aqui, olha, no G1, Toffoli manda a Forças Tarefa de Lava Jato entregarem base de dados à PGR no dia 9/7/2020. A decisão vale para Forças Tarefa no Paraná, Rio e São Paulo. Toffoli atendeu o pedido da PGR, que relatou enfrentar resistência ao compartilhamento das informações. Complexo, né? Então, o caso, no final das contas, ó, para você ver como que isso ficou rachado, né? Tá rachando vários grupos, inclusive, né? Porque o caso, ele foi decidido lá no Supremo, mas não foi simples, não, tá? O ministro Dias Toffoli, ele determinou o compartilhamento das bases, né? Aqui, eu até trouxe para você aqui... Não trouxe, não coloquei, né? Então, ele disse que deveria, então, dar aí o compartilhamento das bases, mas a ordem foi derrubada menos de 3 semanas depois
pelo ministro Edson Fachin, tá? Ele aqui, olha, ministro Edson Fachin, entrega de dados da Lava Jato, no dia 3/8, pedido para ter acesso às informações de investigação foi feita por Aras, procurador-geral da República e aceito pelo presidente do STF, né? E aí a situação vai mudando. E nesse contexto do conflito, em setembro, o procurador, que também aí é uma figura polêmica, enfim, que é o Dantan Dallagnol, que coordenava inclusive a Força-Tarefa em Curitiba, deixou a operação alegando motivos pessoais, tá? Então nós temos aqui, símbolo da Lava Jato, Dantan Dallagnol deixa a Força-Tarefa em meio a dúvidas sobre o futuro da operação. O procurador era coordenador do grupo desde o início de 2014 e deixou as investigações para cuidar de questões da saúde em sua família, tá? Ele, lembrando, tá? Porque o Dallagnol, ele também é alvo de processos administrativos no Conselho Nacional do Ministério Público por atuação frente da operação. Ah, então, assim, também emaranha aí, né? No mesmo mês, né, no mês de setembro, os procuradores da Força Tarefa de São Paulo também deixaram os trabalhos da Lava Jato e a procuradora responsável pelos casos ficou sem equipe. Olha a loucura, né? Então, eles alegaram que a Força Tarefa está sobre um processo de desmonte, como eu mostrei para você num anúncio anterior, né, no jornal anterior. E agora também, ó, sob a alegação de desmonte, procuradores da Lava Jato em São Paulo anunciam renúncia coletiva, tá? Uma reportagem aqui do dia 3/9 de 2020. Tá vendo como que tá fragilizado? E aí você vai falar assim, mas prof, por que tá fragilizado desse jeito? Bom, o modelo da Lava Jato está em xeque, tá? O modelo da Lava Jato está em xeque. Se você não lembra, tá? Eu vou rapidamente falar aqui para você. A Lava Jato, ela foi inaugurada em 2014, em Curitiba, e ela começou investigando a corrupção com contratos da Petrobras. E a partir de delações premiadas e acordos de leniência, ela acabou se desdobrando em centenas de outros casos nos principais polos de poder no país, que é São Paulo, Rio de Janeiro, né, e Brasília. Inclusive, na página da Polícia Federal, se você quiser saber todas as fases, eles têm, tá disponível. Todas as fases da Lava Jato estão ali. Então, a primeira foi iniciada no dia 17/3 de 2014, tá? Para você lembrar aí. Para dar conta do trabalho, as equipes foram montadas para ajudar os procuradores responsáveis pelos inquéritos e processos judiciais ligados à operação. E essas equipes, elas eram feitas em dedicação exclusiva ou pelo menos parcial, tá? Então, quem trabalhava ali, né, trabalhava em dedicação exclusiva. São as forças-tarefa que vão tendo seus mandatos renovados até que o órgão considere não ser mais necessário um esforço coletivo, tá? O Jornal de Brasília, inclusive, fala sobre isso, ó. Em conflito com a Lava Jato, o PGR diz que o modelo das forças-tarefa é incompatível. A força-tarefa da Operação Greenfield, responsável pelo ressarcimento de mais de 11,6 milhões aos cofres públicos, já contou com 5 procuradores com dedicação exclusiva, que publicado no dia 1/7 de 2020. Então, você já sabe que quem trabalha lá, trabalha com dedicação exclusiva ou pelo menos parcial, tá? E nós temos aqui algumas questões, porque no início de setembro, a Procuradoria-Geral da República prorrogou o mandato da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba apenas até o final de janeiro de 2021, ou seja, daqui a pouco. E o prazo foi considerado insuficiente para que o grupo finalize todas as investigações que ainda estão em aberto ou sem denúncia, né, no caso, e permanecem aí se multiplicando. E os procuradores da Força-Tarefa haviam solicitado mais um ano, como fizeram ao longo aí de 6 anos de funcionamento da Lava Jato. Isso já era normal, a cada ano eles renovavam, né? Então, até a CNN publicou, ó, o procurador da Força-Tarefa diz que Lava Jato reflete dever do MP, né, no dia 10 de setembro de 2020, e alguns dados aqui, ó, da reportagem. 400 é o número aproximado de investigações ainda em curso da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, segundo o procurador Robertson Pozobon, em entrevista à CNN Brasil em setembro de 2020. Então, já temos alguns modelos de como que está, em que pé está, vamos dizer assim, né? E aí, já que esse modelo não está legal, nós temos o quê? Propostas de mudanças, né? São as propostas de mudanças aí. No texto que autorizou a recente prorrogação da Força-Tarefa de Curitiba,
O vice-procurador-geral, que é o Humberto Jacques Medeiros, instou o Conselho Superior do Ministério Público a adotar um outro modelo para os casos de combate à corrupção, tá? Então, aqui também na reportagem do Globo, ó, PGR prorroga a força-tarefa da Lava Jato de Curitiba até janeiro e defende criação de novo modelo no dia 8/9 de 2020. Então, o prazo concedido pela equipe de Aras é menor do que a decisão liminar da conselheira, que havia prorrogado o grupo por 1 ano. Tá? Bom, e aí, na mesma linha de Aras, o Medeiros defende que o modelo das forças-tarefa, concebidas para serem excepcionais e provisórias, precisa ser substituído por uma estrutura que garanta um tratamento mais institucionalizado dos casos de corrupção. Então, segundo eles, nas forças-tarefas, não há critérios objetivos para a escolha dos membros da equipe. Inclusive, o procurador responsável pelo caso, que foi escolhido por sorteio ou outros critérios regimentais, na prática, tá? Ele tem liberdade de aceitar ou rejeitar quem irá trabalhar com ele, em semelhança ao que acontece, por exemplo, naquelas funções comissionadas da máquina pública, né? Os cargos comissionados. A manutenção da equipe também fica dependendo da Procuradoria-Geral da República para que as designações sejam prorrogadas com o passar do tempo. Tá? E, além disso, integram as forças-tarefa procuradores cedidos de outras unidades do Ministério Público Federal. E, segundo o vice-procurador-geral, essas outras unidades têm demonstrado insatisfação com a perda, ainda que temporária, do pessoal. Tá? E aí nós temos o quê, né? Nós temos uma situação, né, em que fala assim, então a gente precisa de uma questão mais institucionalizada. Aqui, por exemplo, eu mostro para você, né, a solicitação, né, dos membros que pede aqui a prorrogação, a força-tarefa, por mais 1 ano, nos mesmos moldes da prorrogação anteriores, com autorização para que todos os membros designados possam atuar nos feitos decorrentes e relacionados, civis e criminais, né? E aí, bem como as operações, integração e piloto, preservando-se a exclusividade daquelas designações que têm essa característica, né? Então, aí, né, a solicitação. Agora, segundo o vice-procurador-geral da República, como eu disse, ele é contra porque ele é contra porque ele precisa de algo mais institucionalizado. Essa questão de você apontar ali e falar assim, eu quero você, acaba gerando aí um grau de insatisfação. Mas eu trouxe para você a frase do Humberto Jacques de Medeiros para ficar mais claro aí sobre o posicionamento do órgão com relação à Lava Jato. Olha, se instala um clima organizacional de desigualdade de tratamento entre preteridos e privilegiados, centro de excelência e unidades em carência. Tá? Então, esse posicionamento dele coloca, então, a situação da Lava Jato hoje num modelo que está sendo, portanto, debatido. Né? E aí, diante de tudo isso que eu apresentei para você, né, do caminho que tem seguido a Lava Jato, o que você pensa? Ela já fez o seu papel e deve ser desmontada e agora criar um outro modelo para continuar pesquisando os casos de corrupção? Ou, não, a Lava Jato ela foi muito benéfica ao Brasil até esse momento e não pode ser desmontada, ela tem que ser fortalecida na realidade. Conta aí pra gente o que você pensa sobre isso. Se você gostou da aula, dá um like na aula, tá? Eu sei que essa aula aqui é uma aula que gera bastante polêmica, porque toca em nomes, né, muitas vezes aí que tem aí a situação de posicionamento ideológico, posicionamento político, mas não é o nosso objetivo, só narrar aí as questões. Bom, para finalizar a aula, lembrando você que ainda não se inscreveu no YouTube do Fox Concursos, faça isso o quanto antes para assistir muitas aulas nossas. Também aqui no Instagram do Fox Concurso para ver as nossas dicas, os nossos stories, né? O Facebook também, o Spotify com os nossos podcasts, inclusive. Tem muita gente que ouve as aulas de atualidades, né? Tá indo para o trabalho, coloca aí o Spotify com as aulas do Fox Concursos e vai se atualizando, vai ouvindo a aula de atualidades, isso é muito legal. Inclusive tem gente que nem faz concurso, mas acompanha as aulas de atualidades do Fox Concursos
para se atualizar e isso nos deixa muito felizes, tá? Também aqui o Twitter, estamos no LinkedIn. E um outro recado, antes de terminar efetivamente a nossa aula, é que nós temos uma playlist de atualidades muito legal. Então, se você chegou agora aqui, tá? Vai lá, recupera. Nós temos muitas aulas de atualidades para você fazer tanto a sua prova, o seu caderno de atualidades, quanto a sua prova discursiva. Nossa aula de hoje não foi voltada para discursiva, mas muitas aulas que nós temos aqui também trabalha como fazer redação, como fazer uma discursiva com temas atuais, já que muitos dos concursos pedem isso e a gente não deixaria os nossos alunos do Fox Concursos sem esse conteúdo também, tá? Bom, espero que você tenha gostado, que você tenha curtido, que essa aula tenha levado você a refletir e analisar o momento político que nós vivemos dentro do nosso país, né? E também que você agora saiba aí a sequência de fatos para poder responder questões de atualidades. Um beijo e até mais!